Eu quero aproveitar e agradecer a todos os 6 amigos que participaram da live. Muito obrigado. Para quem está no Brasil é muito cedo, né? 5 da manhã, cinco e É, meia da manhã. Então acordaram cedo para. Aí no Japão já umas 5 horas da tarde, né? vai dar, já daqui a pouco dá 6 horas da tarde. Pois é. E aqui já é 11h30 aproximadamente. E você tem filho, Regiane? Eu tenho uma filha. Ah, qual a Tenho uma filha. idade? É pré-adolescente ainda. Hoje, apesar da gente ser tão jovem. É, Tão jovem. mas E você passa teve no rápido. Brasil ou no Japão, ela? No Japão. Ah, então ela sabe falar os dois idiomas já fluente, né? É, assim, o português arrasta ainda um pouquinho, porque a gente fica falando japonês em casa. Meu marido acostumou ficar falando japonês, então a gente não fala turco, mas eu falo português com ela. Ah, mas Então, você não fala turco também não, né? falo, assim, meio índio, sabe? Eu Poucas falo uma palavras, palavrinha que merhaba, sim, essas palavras. um pouquinho mais, eu acho, que eu ainda me viro um pouquinho mais, que eu gostava de sair na Turquia, fazer compra, saía sozinha, Aham. então eu acho que a gente vai acabar se virando, né? Ah, muito obrigado, viu? Ela disse que gostou. Ela mora na Turquia, a Cristiane? Ah, ela falou que mora na Turquia, em Alanya, né? Alanya. Ah, eu conheço a Alanya. Eu fui para lá o ano passado, para a Alanya. Fiquei lá na praia, fiz aquele passeio no barco. Eu gostei muito de Alanya. Alanya. É pertinho Olha. pertinho de, ai meu Deus, acabei de falar de Antália. Nossa, Gostei muito, viu? ali eu não conheço ainda. Como eu falei, eu gosto muito de Antália, então a gente fez essa região toda de carro e a gente veio de Antália, aí foi para uma Alânia, depois fomos para Messi, depois viemos para cá, para Capadócia, ainda fui conhecer uma Nossa. caverna que tem mais ou menos 10 anos, que ela foi descoberta, que é lá próximo de Alânia, que eu até esqueci o nome da caverna agora. E a família do seu marido é daí da Capadócia mesmo? Sim, sim, todas daqui. Ele nasceu aqui nessa cidade onde a gente mora. Agora, como eu falei, eu mudei, eu morava na casa dos pais Uhum. esses anos todos, o tempo que eu estou na Turquia, né? Então saí de lá em outubro. Gente saiu da casa e estamos morando aqui no prédio. Eu morava numa caverna, e aí saí da caverna, embaixo é caverna, em cima é casa. Eles colocaram que você conheceu a Capadócia, não, né? Eu conheci, eu já tive duas Tá. vezes aí na Capadócia, Ah, então mas você viu as eles cavernas, né? eu visitei assim alguns lugares, não visitei muitos assim não. Mas assim, eles constroem casas em cima das cavernas onde tem escavações assim? Isso, isso. Igual você viu os hotéis, os restaurantes, aquelas cavernas, as construções, Sim. é daquele jeito a casa. Então, quem olha de frente não pensa que é caverna, pensa que é uma casa normal. Então, embaixo é caverna, 3 cavernas, e em cima a construção da casa. Então, eles moravam em cima e eu morava embaixo, na caverna. Agora a gente saiu de lá, a caverna virou tipo um depósito, porque ele montou uma lojinha e deixou lá umas coisas armazenadas. Mas Uhum. eu já falei para o meu marido no futuro a gente montar algum negócio lá naquela caverna, se ele deixar ou se ele não vender, né? Porque já tem muita proposta de venda, mas até hoje ele não quis vender, porque a caverna Não, pertence ao tataravô da família. E a herança, caverna é né, de muito família. difícil de manutenção. Quem mora na Nossa. caverna sabe os problemas de mofo, infiltração. Para quem vem, dorme uma noite, tudo bem, mas para ficar todo dia, a caverna é um pouco complicada. É E agora a fria a gente mora em caverna? apartamento. É fria, mas não tão fria, porque ela não é tão profunda, a caverna. Mas era agradável o clima, mas mesmo assim a gente instalou gás para no período de frio aquecer, Uhum. porque, né? E agora a gente mora no toque do governo, como se diz, residencial, um condomínio residencial.
Sei. E E você aí é mais. pretende ficar aí na Turquia? Vocês vão morar aí na Turquia? Como eu falei, né, os nossos projetos, como a gente está construindo casa, já tem trabalho, essas coisas permanecer aqui, mas o destino só Deus sabe, né? Às vezes a gente imagina uma coisa. Eu, mas o Sabate, a gente já morou no Brasil. Quando a gente se conheceu, moramos no Brasil, na Bahia, e em Brasília, e agora aqui na Turquia. Então já é o nosso terceiro endereço. E já moramos também no Uruguai a trabalho. Então a gente nunca não Nossa, sabe. Esses 6 anos que eu estou aqui, eu saí e morei no Uruguai e depois voltei. Mesmo assim, eu conto 6, porque eu saí. Fomos nossa. morar em Punta do Leste a trabalho, mas infelizmente lá é por temporada, porque é muito frio o Uruguai. Não sei se você conheceu o Uruguai, que é mais próximo de São Paulo, né? Não, América Latina não conheci. Tenho amigas do Peru, mas ainda não visitei o Peru também. Mas Peru é assim, lindo, é você lindo. Eu conheci esteve o por lá? Peru. O único lugar que eu não conheço da América do Sul é e o Equador e deixa eu ver qual mais e Colômbia. Eu ainda vou na Colômbia. Até falei para Teresa. O restante eu conheço tudo, porque eu fui professora, como eu falei para você, e estudava história. E quando eu estudava história, tinha o programa de viagens. E aí eu fiz uma viagem para São Paulo, gostei muito, e aí eu falei para a dona da empresa, eu falei, no dia que você precisar de um funcionário, você pode me contratar, que eu vou terminar minha faculdade em tal período. Ela falou, contrato sim, Maria Eva, gostei muito de você, a Wanda, viu, Wanda, da Unitu, depois você vai assistir. Então, a Wanda pegou e me contratou como freelance quando tinha viagem. E aí, todas as viagens que tinham, eu arrumava uma pessoa para me substituir no meu trabalho e eu viajava no final de semana ou uma semana com ela. Então, eu levava os alunos de engenharia civil ou de arquitetura para viajar, para aprender. Eu ia com a parte de história e ela com a parte de administração, porque a empresa era universitária, só para aluno da Uhum. universidade. Então, eu viajei a maior parte do Brasil com ela. Mas o Peru eu viajei só de mochileira, indo pela Bolívia. O Monte Roraima, que poucas pessoas conhecem no Brasil, é uma montanha, que eu gosto muito de montanha, de subir montanha. Uhum. Fica entre a Venezuela, a Guiana e Guiana Inglesa, Venezuela e o Brasil. Os 3 países, elas fazem fronteira, só que subimos pelo lado da Venezuela. Então eu subi essa montanha sem ela. Depois ela falou que ia programar uma viagem, mas uma viagem cara. Então, poucas pessoas não querem, como se diz, Financiar, arriscar, né? porque é uma viagem cara, porque você faz praticamente a pé. Até a aldeia indígena e a Raposa Serra do Sol, a gente vai de carro. Depois a gente faz o circuito a pé. Quem não quer fazer esse circuito a pé, igual o caminho de Santiago de Compostela, né? Faz de helicóptero. E de helicóptero é muito arriscado, porque o vento lá é muito instável. Tanto é que o Globo Ciência, da TV Globo, foi fazer uma matéria com o ator Selton Mello e o helicóptero caiu, ele ficou muito tempo no hospital. O Eu vento lá é lembro muito desse instável. noticiário, eu lembro. Pois é, pois eu subi aquela montanha, eu pensei que meu Nossa. pai ia vender a casa dele para me resgatar, mas graças a Deus estou viva e salva. É uma viagem muito espiritual e tem de ter muita força física, porque a perna treme muito. Eu Nossa. parei muitas vezes para fazer massagem, a gente vai acampando no caminho, tomando banho no rio. É uma viagem muito, muito de se aproximar com Deus, o eu com eu, entendeu? É uma Sim. viagem a pé, você levando sua mochila, Nossa, e você mosquito. tem registro dessas viagens, dessas Ó, aventuras? quando eu fui, é dentro da mata, né? Então a Uhum. gente não tem água, não tem luz, não tem nada, o acesso é zero. Então as fotos a gente tira a foto que você quer tirar, porque para sua bateria não acabar.
Eu não Nossa. levei bateria solar na época. E quem levou bateria solar queria usar para eles. Eu tenho Uhum. foto do Monte Roraima pouquíssima, tenho no meu Instagram umas 3 fotos, tenho no meu Facebook, tá lá, região Monte Roraima, Uhum. mas não tenho muitas fotos, nem muito registro, porque, como eu falei, é uma viagem do eu com eu dentro da mata, dentro da floresta. Para você ir com equipamento maior, com câmaras, com aquele bando de coisa, só quem vai fazer uma ultra. Igual a Rede Globo fez, porque vai muitas pessoas trabalhando para eles para carregar aquele bando de coisa. Eu não dei conta de carregar minha mochila de um tal lugar para outro lugar, porque ficou muito mal minha coluna. Eu tive de Uhum. pagar R$ 100 Nossa. para o índio. Então, é uma viagem cara. Só quem tem mesmo muito dinheiro para fazer um vídeo todinho, porque tem de levar muita parafernália para fazer coisas melhor edição, essas coisas. Então, minhas fotos são pouquíssimas, porque tem essa questão de você garantir sua bateria. Porque a gente fica Sim. 8 dias dentro da floresta até subir e descer, 8 dias. Parece Nossa. pouco, mas é muitos dias. É Então, você tem verdade. de pagar a pessoa que vai fazer a comida, tem de pagar o carregador, muitas coisas para pagar. Né? Nossa. Então, quando eu fiz, eu era professora, trabalhava já para o governo do Distrito Federal, né? Mesmo substituta. Então, eu fiz essa viagem, mas para fazer hoje, eu e meu marido, não tem nem como. É uma viagem Nossa. bem cara. E ser uma Verdade. viagem ainda mais cara, mais boa, maravilhosa. Se eu pudesse, eu fazia de novo. Né? Eu Uhum. conheço o dono da agência, o Magno Souza, lá de Adventura e Turismo, de Roraima. Parcelou essa viagem para mim. Eu super aconselho para quem pode pagar, quem pode caminhar, quem tem disposição, é uma viagem maravilhosa. Né? Então, quem Nossa. quiser conhecer o Salto Ângelo, na Venezuela, que é a cachoeira mais alta do mundo, também é muito importante, mas são viagens caras porque o acesso é muito difícil. Tanto é essa viagem que teve um filme em desenho animado de Hollywood, que eu não lembro o nome agora, fez essa viagem ao mundo perdido do Monte Roraima. É, É também não tão lembro o nome, difícil mas eu lá assisti, é verdade. Ele leva a que tem uns casinha com balão. balões. É. É isso mesmo. Então, é uma viagem tão difícil que é uma viagem sonhada. Eu sonhei uns 3 anos em fazer essa viagem, juntar dinheiro, Nossa. parcelar para fazer. Então, você assistiu o filme. Assisti, claro. E Pois você é, conhece outros países também, fora a América Latina, fora a conheço. Turquia? Sim, conheço. Conheço Marrocos de passagem, mas conheço. Líbano, fui com meu marido, que eu contei a história do, né? Então, o Líbano a gente cortou, alugamos um carro e fomos até Baalbek, que já fica fronteira da Síria. Se não tivesse a guerra, a gente tinha ido de carro por aqui, mas na época tinha neve e problemas. A ilha de Chifre, né? O país Chifre. E Uhum. onde mais? Não tantos países, mas América do Sul, o Brasil praticamente todo, aqui a Turquia, Marrocos, Líbano, e E acho que aí só. segue A desbravando Europa não. esse território A turco Euro... aí, né? É. E a Europa não, porque para mim é fácil entrar na Europa, né, para gente brasileiro. Mas por Savastia tem de ter visto, é muita burocracia, muita coisa. E aí a minha próxima viagem que eu quero fazer é para o Egito. Mas sempre acontece alguma coisa, então o Egito vai ficar mais para frente, porque quando eu tenho um tempo maior, eu vou para o Brasil ficar com a minha família. Aí a gente É acaba não verdade. indo para outros países porque vai com mala e eu levo muito breguesso, a gente leva 4 malas com muita coisa. Quando eu volto do mesmo jeito, volto com o mercado, com muita coisa, então é assim. Alguém É, sorriu, o que foi? Amanda entrevista, muito obrigada. Vou contratar vocês, oh, muito obrigada.
Então é isso. Para a gente viajar para a Europa, a gente que é brasileiro tem portas abertas. Uhum, Mas sim. por causa do marido, tem de viajar para lugar que não necessita de visto. É um pouquinho complicado mesmo, né? Então, e É. aí eu queria fazer essa pergunta, essa última pergunta, que qual o conselho que você daria às estrangeiras que querem viver na Turquia? A primeira coisa que tem de fazer é você saber realmente que, antes de viajar para qualquer país, você tenta conhecer o próprio Brasil. Por exemplo, eu sou do Maranhão para morar em São Paulo. Qual a dificuldade que eu vou ter, né? Então, sobre a questão de trabalho, essas coisas, se está namorando com alguém, ter certeza que o amor é maior do que tudo, e o resto é tranquilo. A pessoa que quer viajar é muito fácil hoje em dia. Não deu certo, volta, né? Muito, muito fácil. Não deu certo, volta para sua terra. Aqui na Turquia, quem vem tem 3 meses sem problema de visto, né? Então não deu certo, 3 meses não deu, volta para sua terra. Então venha conhecer, venha se aventurar. Quem fica preso numa gaiola é quem tem medo. Então, ou por amor, por trabalho, ou por vontade, você tem que sair. Como eu saí, como a Regiane saiu, você também pode sair da sua comodidade e arriscar outros locais, não só aqui Turquia, como o próprio Brasil, como eu falei. Eu mesma eu teria dificuldade de morar no Amazonas. Eu amo o Amazonas, mas o calor é maior do que o do Maranhão. E eu tenho muita Nossa, dificuldade com calor. Eu passo mal, fico doente. Tá? nossa, dizem Então, que é você... abafado ali, né? nossa, eu não sei como. Eu já fui 2 vezes para o Amazonas, tenho minha família lá também, mas é muito quente, muito. Até um sapato que você usa parece que quer inchar no pé. Eu Nossa, vou em 2021 para o Amazonas. Oi, acho que é para a Turquia, não Daniela! é? Tudo bem, Você conhece? Daniela? Sim, a Daniela hoje, minha amiga, fez live ontem de ontem com o Alper. E quando o Alpe veio para cá, ela me mandou doce de leite, um cuscuz maravilhoso. Bem-vinda, Daniela, lá do Rio Grande do Sul. Nossa, para a Turquia. Ela vem para a Turquia, Daniela. A Daniela tem um amor. Então, Daniela, não fique com medo. Venha para o seu amor. Se não deu certo, volta. Não é verdade? É, a Turquia é linda, né, também, né? Tem que Mas aproveitar a viagem, né? é isso. Se não desse certo no Japão, vocês iam voltar para algum outro lugar, não é verdade? Enquanto a gente tem Então, casa, você... onde a gente nasceu, assim, sempre vai ser aquele porto seguro, né? Então a isso. gente voa, qualquer coisa a gente volta. Isso, eu mesmo. Eu já falei para o meu marido, Sabacha, algum dia vamos morar em Zedoca, no Maranhão. Aí ele foi conhecer Zedoca. Não gostou muito, não se sentiu muito em casa. Né, Uhum. Sabacha Casley? Aí eu falei assim, vamos de novo, a primeira vez que você não gostou, vamos a segunda. Aí eu falei, eu vou entrar num concurso. Aí minha prima me inscreveu lá no concurso público, pagou, fez tudo para mim lá, né? Quando chegamos no Maranhão, ele falou, não vou morar aqui não, nem faça essa prova. Aí eu nem fiz a prova. Venha para o sul do Brasil. O Rio Grande do Sul eu conheço de passagem, porque eu morei no Uruguai. Então, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, a Daniela, a Márcia, e muitos deles já vieram aqui na Turquia. Eu tenho muitos Uhum. amigos no Brasil inteiro, graças a Deus. Porque eu tenho família em Boa Vista de Roraima, meu irmão mora na Guiana inglesa, tenho Nossa, minha família em Brasília, família no Piauí. Então a gente acaba viajando muito e conhecendo muita gente. é verdade, Né? tá espalhada aí a família. A Tami acabou de É, entrar, ela tá lá na Itália, ela foi entrevistada também, tá lá no canal prazer, vídeo. Tami, prazer. Um Eu já tenho amor de vontade de pessoa. conhecer aí. E como está a questão da pandemia na Itália? Tranquilo, porque
foi muito triste o que aconteceu com as pessoas. Sim. Tá tudo ok agora, Tami? No Japão, como aconteceu a pandemia, foi tudo tranquilo, já está o novo normal. Tá normalizado, mas assim, tá, é como no Japão, eles não têm o costume de se cumprimentar, se abraçar, esses contatos, né? Então, acho que não foi tão forte assim. Ah, é uma pergunta. Quando os brasileiros poderão voltar para o Japão? Não sei, é que depende da situação do Brasil, né? O Brasil tá um pouquinho forte agora, né? Acho que é por isso. Então, como no Japão está tendo um controle mais assim, né? Eles controlam, eles estão verificando, e acho que a pessoa que se tiver contagiada, eles devem ficar na quarentena, né? A gente não tem Aham. muito acesso a isso. Eu acabo ficando isolada, sabe? Porque eu evito de sair desnecessariamente. Mas Então, você assim, trabalha? não, eu sou dona de casa, cuido da família e sou Aham. artesã também, né? E agora Aham, eu vi que youtuber. você faz brinco e tudo. Se Eu precisar de faço. alguma dica. Ah, obrigada. Eu faço e deixo na loja de uma amiga que ela vende também, que ela também é esposa de um turco. Ela tem uma loja, ela vende para japonesas, né? Tem um estilo diferente. Eu também mostrei a loja dela num dos vídeos. E é Aí assim, eu eu vou deixo lá. ver. Aí Isso, eu dá vou uma ver. olhadinha. O Ali que entrou agora, Ali Geek Turk, Merhaba Ali Nassim. O Ali abriu as portas do hotel dele, da casa antiga, e a gente fez um vídeo falando como se hospedar numa casa antiga na Ah, Capadócia, que é um que foi hotel, um né? que é um hotel que foi um pedido de uma outra amiga minha lá do Maranhão, de Caxias, da Edna, que pediu uma casa antiga, né, da Capadócia. Então, lá é uma casa antiga ainda do período dos Seljucos, que dominaram a região de Ugrupe. E aí ele abriu esse Hum. hotel tem aproximadamente um ano, e aí abriu as portas e a gente foi fazer a reportagem, ele mesmo que fez a apresentação. Ele em turco e eu falando em português e depois escrevendo embaixo para as pessoas também entenderem, Eu vi você do mostrando hotel. também tem um vídeo do hotel, tem um vídeo do vinho na Capadócia. Dizem que o vinho na Isso. Capadócia é bem reconhecido, né? Tem alguém perdendo o endereço Ah, o do seu meu YouTube. canal chama Vivendo Aqui e Ali. Então, o vídeo da Capadócia, porque aqui tem muitas adegas, e aqui na Capadócia é a maior produtora de vinho da região, porque a terra daqui é fértil, são terras vulcânicas. Então, essas terras vulcânicas fez com que a terra ficasse com sabor de uva mais especial. Tanto é que as uvas que tem aqui, Cabernet Sauvignon, Merlot, essas uvas todas, ela tem em vários locais do mundo, principalmente na Itália, onde está sua amiga, na França, etc. Mas por causa da terra, aqui a uva é mato, tem tudo que é buraco. Então, por causa disso, tem muita produção de vinho. E o vinho, não sei se eu devo falar o nome da marca, mas aí eu visitei uma adega antiga de 1943 com o senhor Egel, que é um dos proprietários da marca e dessa adega. E aí ele abriu as portas também agora na quarentena, tudo na quarentena. Tanto é que só estava a gente. Ainda me deu uma garrafa de vinho, muito obrigado, Tio Techeculê, a Gel. E aí fizemos a reportagem na adega dele, que são 3 andares de caverna. Caverna embaixo, caverna no meio e em cima construção. Tá? Então foi muito interessante o vinho da Capadócia. Ele explicou a produção, tipo de garrafa, de taça e etc. Tá? E Hum. mais no futuro a gente vai fazer um vídeo só sobre as uvas da Capadócia, sem falar da adega, porque agora está no período de crescimento. Em agosto vai ser o período que vão começar a tirar da plantação, porque aqui eles fazem a produção de vinho, a semente para produtos de cabelo, né, de cosméticos,
E aí tem um festival de vinho em outubro, em Ogrupe, mas que não vai ter, com certeza, por causa da questão ainda da coronavírus. Então vai ser Sim. cancelado. Imagino eu, não tenho certeza, porque outubro já está pertinho, e como ainda está muito sério a questão da coronavírus, então acho que vai ser cancelado o Festival do Vinho aqui na Capadócia, que é na cidade Nossa. de Ugrupe, que é a maior produtora de vinho. E também tem as uvas passas que eles fazem aqui e também exporta para a Rússia, para outros países próximos. Né? Japão É também, porque colheita de uva em agosto, isso, em agosto. e manda as uvas passas para o Japão também. Quando eu for para o Brasil também vou levar, porque lá no Brasil é tão cara, que é tão baratinho as uvas, e porque em Nossa, todo uma quintal tem delícia. uva, né? Então muita gente faz as uvas passas no seu próprio quintal. Eu lembro que uma vez vi, assim, do hotel, um terreno que tinha os tomates, né? Eles deixavam os tomates ali secando. Isso, Faz isso. tomates secos também. Aqui na Turquia, acho que também na região do Mar Negro, em tudo que tem um pedacinho de terra tem plantação. Né? Então, Isso. ontem eu visitei um senhorzinho e ele me deu berinjela, cebola, aquela cebolinha verde, e o que mais? Nané, e outro peridoto, que é tipo um tempero bem gostosinho que usa muito no jadique. Não sei se você faz o jadique na sua Ah, sim, casa. sim. Você está falando um tempero vermelhinho. É Não, sumaco, não, verde, bem suave. Então, verde. ontem eu passei no quintal dele, ele tirou do pé e me deu 3 berinjelas. Vou até Nossa. cozinhar hoje. Tirou tudo do quintal dele e me entregou de presente. Então, aqui é muito comum as pessoas no seu jardim ter coisas comestíveis, não só de beleza, mas de comer. Acho Uma porque passou por pequena guerra e horta, né? tudo. Uhum. É uma pequena horta em casa. No Japão é um pouco mais complicado porque é menor os espaços, né? No Japão, as pessoas têm imagem de ser como Tóquio, como Osaka. Todo mundo imagina assim, mas na verdade as outras cidades, a maioria tem Chama. plantação, sabe? Então sempre tem uma Aham, horta, sempre tem uma plantação. Aqui em Yamanashi é grande produtor de uvas, então também também. produz vinhos, tem Aham. frutas, então as pessoas pensam que a gente mora no interior. Mas o Japão, a grande parte é assim. A Daniela está fazendo a pergunta, Régio, o que o turista não pode deixar de comer aí no Japão? Eu acho que aqui não pode deixar de comer o lamen. O lamen, que é aquela sopa com macarrão, com De um tipo de verdura. macarrão do Japão. E esse daí é muito importante. Só que um turco não pode comer porque eles colocam carne Pô, suína. Eu acho que sushi que é bem conhecido. Aqui, deixando claro que aqui no Japão ninguém come só peixe cru, né? Tem outros pratos também, porque a imagem que se até tem é porque o que, corpo não aguenta, né? Com tanta bactéria. nossa, não, e não come peixe cru todo dia, não é assim. Tem vários É pratos igual. assim. Eu não me identifico de verdade com a comida japonesa. Não tem É que identificação. Se eu fosse a morar aí, não comida, ia. é que a comida japonesa, a grande parte é agridoce, né? Então É, eles colocam eu, açúcar na comida. Por isso eles não é, comem tanto doce. Porque eles colocam isso. Até açúcar, o peixe colocam. frito tem açúcar. Isso, é Aqueles peixinhos. adocicado, tudo é adocicado. Então eles não precisam da sobremesa mais, né? Que já está adocicado, né? E por isso Eu também não. toma aquele chá verde, aquele chá amargo, né? Para dar um quebra. Né? Isso. Ela quer fazer outra pergunta para você. A Doces Dani. Daniela é típicos. minha colega. Ah, tá. Os doces típicos do Japão basicamente é com aquele feijão, um feijão azuki, um feijãozinho vermelhinho. Ele é usado para fazer doces. Então eles fazem o chamado manju, que é uma massa com o recheio do feijão, ou então fazem o moti, que é uma massa de arroz, que ele fica meio puxa, sabe? Para estica, Aham. né?
Eles gostam muito disso. Esse é o doce tradicional do Japão. Daniela, quando é que você vai no Japão, Daniela? É, o Japão Tá? é um país exótico, né? Daqui para a Turquia do Japão, para Tóquio, é o que? Mais ou menos 8 horas de viagem ou 7? Eu acho que é 12 horas de viagem. É a mesma coisa para o Ah, Brasil. é porque 24 dá no total. Então fica na metade do mundo, isso, porque já está do Isso. outro lado. Eu É, imaginava que era mais ou menos 8 horas, então a mesma distância do Brasil, 12. Ela quer conhecer o Japão. A Daniela também isso. tem um canal no YouTube, se chama Olha, Daniela Old. É. Abriu olha, deixa agora o nome do também. canal também. Deixa aí no É o canal mesmo o nome nome. dela. Escreve aí embaixo, Daniela. Abriu Ah, agora tá. também. Tá, Tem eu o que vou acho que um seguir mês. também. Que É, legal. todo mundo está novato, está recém-nascido. É, então, a gente compartilha as experiências, né? A gente vai tocando informação, tocando figurinha, porque assim a Isso, gente se ajuda, né? Então, é e verdade. ela vai gostar de um dia conhecer o Japão. O Japão tem muita coisa legal para conhecer, mas também é um país carinho, né? É, cara. Quantos terremotos tem aí por dia? Nossa, a gente já nem liga tanto assim, porque tem muitos e sempre vem alerta, tipo uns 10 vem alerta, mas tem os que a gente não sente, né? Que eles não, Ah, não mas dão sente alerta. tontura na cabeça? Não, não. Mas Não dizem sente que mais também nada que acostumou, né? a gente acostumou. Só quando dá um forte, assim, aquele. Às vezes acontece algum forte, né? Aí a gente assusta um pouco, né? A gente fica um pouco assustado. Mas, assim, fora isso, o normal a gente já só fica de olho, assim, ver se vai Ah, correr ou não. tá. E sua casa já é com a esmola embaixo, com aquele sistema de terremoto ou não? Não, É esse normal a daí é só construção? edificação nova. As Uhum. edificações novas têm. Esse daqui, o prédio que eu moro é do governo, então ele não tem, é um prédio antigo, então não tem. Aham. É porque os terremotos aqui na Turquia teve recentemente, em Bodrum, mas foi bem leve, acho que tem uns 15 dias, teve um terremoto leve em Bodrum, teve um outro Nossa. terremoto mais forte na região de Troia, de Çanakkale, e teve um terremoto mais forte ainda, que eu não lembro o nome da cidade agora, que esse foi ruim. Muitas pessoas Nossa. morreram, ficaram desabrigadas. Mas aqui nessa região da Capadócia, graças a Deus, não tem. Mas na região do mar, né, já tem mais terremotos. O último, você sabe, Savassi, o nome da cidade que teve o terremoto? Mula. Então, teve uma agora recentemente, tem aproximadamente uns 20 dias. Ela colocou começando nesse mundo virtual, a Daniela. Bem-vinda. A Daniela, minha amiga, muito querida. Tudo quietinho, Tabata acabou de falar, tenho fome. Que aqui E já é vai dar meio isso, de pouco. Eva. A Nossa. gente tomou café naquela hora que a gente se falou, estava tomando café, mas a gente tomou um café, como se diz, bem brasileirinho, bem aquele café preto com pão, bem Leve, básico. né? Que eu Aham. falei, hoje é domingo, vou fazer um almoço e também quero fazer um bolo, que eu estou com o desejo de comer um bolo bem calórico, assim, com o bolo, com creme, com chantilly, sabe, assim, bem festa. Nossa. E eu Ah, vou bolo de fazer, mas não vou aniversário. postar, não. Bolo de Ah, aniversário, mas não vou postar, não. Vou fazer pessoal, só pra gente. nossa. Daí eu tenho já um vídeo também encaminhado que eu vou fazer um bolinho de aniversário. E eu vou ensinar a fazer umas flores de açúcar. É Ai, que assim, delícia. foge um Decoração. pouquinho do tema do canal, mas é assim, como eu fiquei devendo para algumas amigas, então agora eu tenho que ensinar, né? Aham. O meu canal é Eva Oliveira História Cultural, porque eu sou formada em História e minha pós-graduação em História Cultural, por isso que eu coloquei esse nome, porque já é dentro do meu contexto. Aí eu falei, Sim. Sebastião, como engloba. É ruim ficar fazendo essa mesma coisa, então eu gosto de postar culinária, porque culinária na cozinha é cultural. Tanto é que eu fiz o bolo do Maranhão. Não sei se você viu, que eu Nossa, eu postei tudo essa vi, semana, lindo, de parece coco. bom.
Nossa, Eu que fiz no meu delícia. aniversário, dia 23 de junho, aquele bolo. E aí Nossa, eu parabéns postei. para Por isso que eu me você. vesti de branco. Aquele bolo é bem típico lá do Maranhão, não só de Zedoca, da minha cidade, mas como vocês sabem, todo o Nordeste tem muito coco, né? Todo o Sim, quintal, igual uva aqui é coco lá. é. Então, até na ilha de Alcântara, lá em Alcântara, também eles fazem esse bolo e vendem no porto. Aí tem aqueles meninozinhos com a cestinha na mão para você comprar o bolinho. Lá eles fazem bem Nossa, pequeno. Então, o bolo de coco é muito típico lá no Maranhão, não só o bolo de coco, mas bolo de arroz, bolo de tapioca, que são essas coisas bem regionais, tá? Então, delícia. eu quero agradecer imensamente o convite, também prazer em conhecer você, mesmo Prazer é virtual. meu. Você, Agradecer todas as pessoas, seus amigos que isso. participaram, que fizeram perguntas. Obrigada também, quero agradecer também. E queria só te perguntar, você passou pela Bahia, você falou, né? Sim, morei na Bahia, Morou morei na lá Bahia. em Nossa, Guaíu, próximo de Santa Cruz de Cabralha. A gente morou a trabalho também, igual no Uruguai, também moramos lá a trabalho. O Sebastião, nessa época, trabalhava fazendo exportação de coco. Como eu falei, nossa, no Nordeste tem muito coco, né? sim. E não tem o rosário, o tespi turco? Seu marido deve ter um, porque ele é islâmico. O tespi, o Ah, rosário. sei, sei, sei. Ah, eu não Sim. sabia o nome em turco. Ah, é o rosário, vou falar em Uhum. rosário. Então, a casca do coco, piaçava, que é um coco típico da Bahia, o Sebastião, que é meu marido, comprava lá na Bahia e exportava no contêiner para a Turquia. Então, a gente Nossa, trabalhava fazendo esse tipo de trabalho de exportação de coco, de casca de coco piaçava. E aqui na Turquia vinha e fazia esse tespi, e depois ia para o Egito para poder fazer a pintura, porque toda a pintura em árabe, os desenhos, nossa. bolinha por bolinha. Então a fábrica era em Istambul, ainda é em Istambul, só que é um Uhum. trabalho muito difícil, muito cansativo, dentro da mata, sair de madrugada, deixar aquele saco para as pessoas, encher os cocos para a gente, arriscado, porque eles pensam que a gente é estrangeiro, tem dinheiro, é rico. A gente é estrangeiro não, ele. Mas Uhum. todo mundo pensava que eu era do Japão. É engraçado, tá? Todo mundo, eu falo, gente, eu sou do Maranhão, eu não sou do Japão. O Sebastião que é turco, mas todo mundo pensava que eu que era estrangeira e ele não. Porque ele Nossa. conversava mais com as pessoas, né? Então, foi um trabalho que a gente fez lá na Bahia. Eu amo a Bahia, muitos amigos. Fiquei apaixonada. Se algum dia eu voltar para o Brasil, se eu não morar lá em Zadoca, vou morar na Bahia. Lá em É em lindo. Guaíu, tem cerca de 1.000 moradores. É um vilarejo de Nossa, pescadores. Aquela praia nossa, deserta, você toma banho peladão, que não tem problema. Tá? nossa. Amei a Porque Bahia, não conheci. Ah. a minha mãe é da Bahia, a família da minha mãe toda tá lá. Então, Foi. por isso essa Nossa, então eu comia ligação. de peixe. Eu amo a É, Bahia. Em qual cidade que elas moram? a família da minha mãe tá em Maracás, Ah, interior da Bahia. E a gente sempre, eu passava a minha infância lá, né? Eu ficava muito tempo com a minha avó lá, né? Então na eu tenho Bahia. essa Nossa, eu amo a lembrança. Bahia. Comida baiana é uma delícia, né? Nossa, eu comia muita acarajé lá na praia. Como a Nem gente estava fala. trabalhando, eu não ia muito na praia, por incrível que Uhum, pareça. A gente trabalhava direto, domingo a domingo. Mas tinha dia que a gente ia na praia, então eu aproveitava para comer acarajé lá de uma senhora. Sebastião até vai postar umas fotos, porque a gente não fazia vídeo, mas vai postar foto do nosso trabalho, mais no uhum. futuro, lá no Brasil. Eu lembro que no dia do meu aniversário, que é dia 23 de junho, que agora eu fiz um bolo, eu fui buscar coco numa casa. E aí, quando eu cheguei nessa casa, bem no interior da Bahia, eles tinham, acho que 15 sacos de coco, ou era 50, eu não lembro mais ou menos exatamente. Ela estava fazendo um feijão num, no meio do quintal. Ela falou: eu coloquei esse feijão 6 horas para cozinhar, sem ser na pressão, devagarzinho. Nossa.
numa panelinha, assim, num fogão. Sabe? Coisas que só quem é do Brasil sabe. Parece que Uhum. está na África, mas não é, é Brasil. Minha mãe nunca não comi um feijão tão gostoso na minha vida. E aí ela falou Nossa. assim: você vai comer no prato do meu marido, porque a gente tem 4 pratos. Nossa. É, Tinha 4 pratos de acho que plástico. acostuma, né? A pessoa acostuma, assim, né? Pois é, e aquela casinha de barro, assim, aí ela falou, eu fiz a decoração, fui lá na praia e peguei conchinha, mas estava linda a casa dela, a engenharia bem. Sabe, então, cada coisa que a gente já passou na nossa vida, que, assim, de coisa boa, coisa ruim, como qualquer lugar do mundo, mas Claro. na Bahia foi uma experiência única, nunca esqueço desse feijão que eu comi no dia Ah, do meu aniversário, nossa. Na mas estava comida uma delícia. é delícia, delícia a comida de lá. É. Nossa, eu adoro. E o feijão só tinha alho, sal, acho que nem óleo não tinha. E farinha. É, a E aí farinha não ela pode tipo faltar. e aí eu comi aquele feijão. E ela me deu assim o feijão e me deu no prato com tanta vontade, aí eu comecei a comer e fui comendo, comendo. Eu, Sabache, mas que feijão gostoso. Ele não é muito fã de feijão. Eu lembro que ele só experimentou, porque eu a culinária, assim, a gente fazia muito peixe assado na folha de banana, como, quando morávamos na Bahia, porque a gente morava num hotel, numa pousada. Hum. A gente saía para o trabalho de manhã e na volta a gente ia lá para o hotel da Miúda, da Cláudia, lá na Bahia. Então eu lembro, não sei se você faz para o seu marido, pega o pão velho e faz tipo uma rabanada de sal, Não, não faço, não. que aqui na Turquia eles comem muito, Eu aqui na Turquia faço eles quando pegam o tem pão. pão assim, já adormecido, pão já tá durinho, eu faço aquele kofte, né? Que é aquele hambúrguer, Ah, né? Que eles comem, né? isso. Eu Isso. preparo isso só. Ah, dá, não, eles pegam aqui o pão de um dia para o outro, corta, tipo como fosse uma rabanada, passa no Uhum. ovo com sal e frita. Então, eu fazia muito isso no Hum, café da manhã, porque a gente trabalhava um trabalho muito árduo, tinha 8 pessoas trabalhando com a gente também, então era um trabalho muito pesado, quebrar o coco, para tirar o coco de dentro para vir só a casca uhum. para encher um contêiner de 40 mil toneladas. Então, era muita coisa, era um trabalho assim que passava muito rápido. Você mal fazia um contêiner e já tinha de preparar um outro contêiner. Então, quando Nossa. você vê, já acabou o tempo. Então, a gente chegava às 7 e pouco da manhã no trabalho e saía 6, quebrando coco. Então, era um trabalho muito, toda preta, toda, parecia uma carvoeira, sabe? Um trabalho assim, Nossa. bem cansativo Uhum. de quebrar coco, encher contêiner. Eu trabalhava mesmo, não tinha aquele negócio, não. E aí a gente fazia esse café da manhã mais reforçado, fazia lá na pousada, e às vezes já fazia nosso almoço também para Uhum. levar, que os funcionários iam comer na casa deles, né? E a gente não tinha casa, morava no hotel e era longe para ir. Então eu às vezes levava atum, sardinha, essas coisas mais práticas para a gente almoçar. E à noite, quando eu chegava no hotel, eu falava para a menina, não, a gente vem preparar a nossa comida, porque o Sebastião não come carne de porco, e eles faziam muito feijão com linguiça, com bacon. E ela, mas por que você não quer comer nossa comida? Ai, nossa. E aí a gente fez ficamos nesse hotel hospedado e tudo, mas a gente que cozinhava para não ter problema. Aí eu explicava, ele não come. Por quê? Ele passa mal? Ele é alérgico? Não, por causa da religião. Ele é alérgico, ele se coça. Então, É, para acabar o assunto, é que quando às a vezes Cláudia fazia, o Sabato chegou. é como quando a gente passa aqui, né? A minha filha não come carne suína. Na escola aqui no Ah, Japão serve. Então a gente tem que ficar explicando. Não, não come, mas por quê? Ah, não pode. Mas por que não pode? Tá, tem alergia. Pronto, acabou. Fala morreu isso o e assunto. O Sabato fica se coçando, se coçando. E como lá a gente tomava banho com a água do poço, a gente comprava água, mas a água do hotel era puxada na bomba, né? E Uhum. realmente tinha dia que dava alergia, tinha que tomar Polaramine, porque dava Nossa. coceira. Porque na Bahia, nesses lugares menores, não tem o saneamento básico, igual outras cidades maiores. Então, às Uhum. vezes, a privada deles do passado
fazia contaminação no solo freático, então tinha muito problema de bactéria. Então, direto a gente tinha que tomar polaramínio, que a água do chuveiro às vezes dava alergia na gente, isso coçava muito. Nossa. Tá? Por causa que lá onde a gente morava é muito rico em água. E a água de um lugar com outro contamina, porque é muita água num só lugar. Tanto é que um dia um contêiner que veio buscar a nossa carga atolou. E foi o maior sufoco, foi mais de 5 horas de trabalho para desatolar esse contêiner, não podia mais abrir. Ele já estava com o lacre. Quando está com lacre, não pode mais abrir. 40 mil toneladas de coco dentro daquele local. E aí um Nossa. conversando com o outro, ligando para um e para outro, conseguiu um homem que tinha um carro com fracção, com não sei o quê, não sei quantos cavalos, para poder puxar aquele contêiner. Você sabe, né, aquele contêiner que vai para o mar. Sim. Então é muito trabalho. Nossa do céu, que sufoco, que a gente com fome, aquele calor. Que agora vai encher o Nossa. contêiner de manhã e vai embora e a gente vai estar livre, vamos na praia. Nada, o carro atolou. Nossa, Então, que cada difícil. aventura que já passamos na Bahia, no Brasil, Então, Brasília. ia Né? ser legal também você contar alguns vídeos, as aventuras, algumas histórias. Também é legal que vocês viajaram bastante, né? Então, deve ter Sim, muita coisa para contar aí. é verdade. Muita história, dá um livro, quem sabe mais no futuro. Vida difícil essa, difícil, Daniela. A gente conta agora sorrindo, né? Igual Uhum. daqui uns 2 anos vamos contar da coronavírus sorrindo, mas no momento era momento de raiva, de vontade de ir embora, fora os dias de chuva, a gente trabalhando, que na Bahia tem dia que é frio, você sabe? É, Né? faz Mesmo, frio né? lá, Tem, né? nossa, quando chove tem dia que faz frio e a gente quebrando o coco, aquela agonia para entregar contêiner com aquela chuva. Nossa. Né? Mas graças a Deus que passou e a gente aprendeu. Como eu falei, a gente vai e não dá certo, volta. É verdade, é verdade. Né? Mas é bom que A aventura é muito interessante. vai deixando a pessoa mais assim, né, com a experiência de vida, né? E tem É. muita coisa para contar ainda. Mas eu tô ansiosa para ver os seus próximos vídeos. Obrigada pela participação. Foi muito legal essa conversa que a gente teve. Foi um prazer te conhecer. Ah, igualmente, E igualmente. espero que a gente continue conversando aí e se conhecendo. Tudo é experiência na vida. Verdade, Dani. Muito obrigado, Regiane, tá, por abrir a porta do seu canal. Obrigada também a todos os seus amigos que deixaram perguntas, que acompanharam aqui nossa live, nosso bate-papo. E depois compartilhar aí no YouTube, vamos acompanhando também, trocando experiência. Isso. E Daniode, eu vou te seguir lá, vou lá no seu canal, tá bom? E pessoal, obrigada, obrigada Eva de novo. E a gente se vê, tá bom? Obrigada, a Tá, gente amém, se fala. amém. Sua Boa noite. linda, cheia de história. Obrigada. O Sebastião falou que vai, porque ele que é o meu editor-chefe. Pode vir aqui, não fica com vergonha, não. Tá cabeludão na quarentena, cabeludão. A barba tirou ontem, tá? Então ele vai compartilhar. Muito obrigada, viu, Regiane? Abraço aí para toda a sua família, tanto no Brasil Obrigada. como aí no Japão. E aqui vamos seguindo na Capadócia. Beijo para o Brasil, para a Itália, que nos acompanhou também, a Lânia, né? A Lânia, a brasileira que mora em Alânia. Cristina. É... Ai, Cristina, desculpa. Tá? Então, todo mundo, muito obrigado, de coração. Tá? E fica com Deus Obrigada. todos.